Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Samara, professora de Geografia, e essa semana a gente vai falar um pouco sobre a hidrografia e sobre a questão do uso sustentável da água. Então, a gente vai começar falando sobre o que é a hidrografia. A hidrografia ela é a ciência que estuda as águas existentes no planeta. Então, todas as águas, desde a água atmosférica, dessa água que fica concentrada no ar e que a gente não consegue ver, da água presente nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos, nos lençóis freáticos, toda essa água ela é estudada pela hidrografia, tá bom? E o nosso planeta, como vocês já devem saber, ele é composto principalmente de água. Mas 97,3% de toda a água presente no planeta Terra, ela é formada por água salgada. Então é uma água que ela não é potável para o uso humano. As águas continentais, que são aquelas águas que estão dentro dos continentes, elas representam cerca de 2,7% das águas do planeta. E a maior parte dessas águas estão concentradas em geleiras e calotas polares. Então, aproximadamente 77,2% dessas águas que estão dentro do continente são formadas por geleiras e calotas. 22,4% da água doce continental ela está armazenada nos lençóis freáticos e nos poços, ou seja, aquela água que está abaixo da terra. Os lagos e lagoas representam 0,35% das águas. A água da atmosfera representa 0,04% e as águas dos rios correspondem a apenas 0,01% de toda a água do planeta. Então, a gente tem uma concentração muito maior de águas em oceanos e mares e uma concentração muito pequena em águas presentes nos rios. E o que é um rio? O rio, ele é um curso natural mais ou menos caudaloso, então ele não vai ser uma linha reta, não vai sair de A até B em uma linha reta. A água ela vai seguindo o caminho que é mais fácil, onde o nível do solo ele é mais baixo, onde existem materiais que são mais facilmente erodidos. Então, o rio ele vai se adaptando de acordo com o lugar que é mais fácil dele ir passando, por isso que ele tem esse formato, né, mais caudaloso. Os rios eles são um grande modificador da paisagem porque eles geram muita erosão, porque aquela água está passando, é uma água corrente e que está sempre transportando, né, alguns materiais, tanto materiais biológicos, que vão ser sementes, plantas, animais, quanto também o transporte de materiais não biológicos, que são formados principalmente pelas rochas, pelo solo, então esse material geológico. Os rios, eles também são chamados, eles também são denominados de arroio, braço, canal, córrego, igarapé, riacho, ribeirão. Então vai depender, né, de algumas características desse rio para que ele tenha esses nomes. E eles são importantes para diversas atividades humanas, então para transporte, para a formação de energia, principalmente hidrelétrica, que é a principal fonte de energia no Brasil. Eles também são importantes para a pesca. As águas dos rios são utilizadas muitas vezes para irrigação na agricultura, para o consumo humano. Então, essas águas elas são muito importantes para as pessoas. E aqui a gente tem a imagem do rio Amazonas, que é o segundo maior rio do mundo em tamanho e o maior do mundo em invasão d'água. Então a quantidade de água presente no rio Amazonas ela é a maior do mundo. O Brasil ele tem uma quantidade muito grande de rios. Não é à toa que uma das principais fontes de energia é a energia hidrelétrica, que precisa de uma quantidade muito grande de água desses canais. Então, essa é uma característica do nosso país, mas que não está presente em diversos outros países do mundo, tá? Os lagos, eles são massas confinadas, ou seja, eles estão cercados por terra. Normalmente, eles não desaguam em rios, mares ou oceanos, tá? Normalmente. E essas águas, elas podem vir de chuva, elas podem vir de uma nascente local, ela pode ser a região final de um deságue de rio, pode ser proveniente do derretimento de alguma geleira e também pode ser um lago artificial que foi criado pelo ser humano. Os lagos, eles normalmente possuem água doce, mas também existem
em menor quantidade, lagos com água salgada. Então aqui a gente tem a imagem do Lago Paranoá, um lago artificial criado aqui em Brasília, né, na capital, porque era muito importante ter esse espelho d'água, até por ser uma região muito seca. E hoje é uma importante fonte, tanto de água quanto de lazer, né, nessa região do Distrito Federal. Os oceanos, eles são grandes extensões de água salgada que estão entre os continentes, que estão entre as massas continentais. Existem hoje 5 oceanos e alguns estudiosos, alguns oceanógrafos consideram que só tem 4. Os principais são o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. O Oceano Glacial Ártico, ele está ao norte do nosso planeta, enquanto o Oceano Glacial Antártico está ao sul, que vai ser ali próximo à Antártida. Por que tem alguns oceanógrafos que consideram que existem só 4 oceanos? Porque o Oceano Antártico, ele vai ser uma parte do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico e do Oceano Índico. Então, para eles é só uma extensão, não precisa de ser um oceano novo. Mas em muitos mapas vocês vão ver que o Oceano Glacial Antártico está sendo representado como um oceano à parte. Os mares, eles são uma extensão de água salgada, mas que eles são cercados ou por terras continentais ou por ilhas. Então, quando você vai numa praia, o que você está vendo ali é o mar, ele é uma parte do oceano, mas ele não vai ser o oceano inteiro. O oceano ele vai se prolongar por uma extensão muito maior, e os mares são aquela parte da água que está ali próxima à terra. Então aqui a gente tem um mapa representando os principais mares e oceanos do mundo. A gente tem o Oceano Pacífico entre a Ásia, a Oceania e a América. A gente tem o Oceano Atlântico entre a América, a África e a Europa. E a gente tem o Oceano Índico entre a África, a Ásia e a Oceania. Então aqui a gente consegue observar que o Oceano Glacial Antártico ele vai ser essa extensão próxima à Antártida e que pode ser considerado como parte do Oceano Atlântico, Pacífico e Índico, ou pode ser considerado também um oceano à parte. E o Oceano Glacial Ártico, que está localizado ali na região norte do planeta, que vai estar ali principalmente próximo à Groenlândia, que é a parte mais norte, mais polar da América, e também a região ali norte da Europa e parte da Ásia. Agora vamos para o consumo de água potável. O que é o consumo de água potável? A água para a gente consumir, ela tem que ter algumas características. Então a água ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro, ela tem que estar limpa de bactérias que podem fazer mal para a nossa saúde, ela tem que ser água doce, a gente não pode consumir água salgada. Então, de acordo com a ONU, o uso dessa água doce potável, ele é realizado por nós nas nossas atividades domésticas, seja para consumo, para beber, para cozinhar, para usar no nosso dia a dia nas nossas residências, ele representa 8% do uso de água potável no mundo. Então, 8% apenas é desse uso doméstico. 70% da água potável do planeta ela é utilizada no setor agropecuário, então para a produção tanto de alimento, para a produção agrícola, quanto para a produção de animais que tem esse objetivo final, seja o consumo, né, da própria carne do animal, quanto os outros derivados, leite, queijo e tudo que tem a ver com essa produção de alimento. Então o setor agropecuário, ele consome 70% da água do planeta, da água potável. Os outros 22% são utilizados em atividades industriais, como resfriamento de caldeiras, como utilização de processos de várias mercadorias nas fábricas pelas máquinas. Ele utiliza uma quantidade muito grande de água. Um exemplo disso é o setor têxtil, de produção de tecido, utiliza uma quantidade muito grande de água. Então, a gente consegue observar aqui que 92% do consumo de água é destinado para a produção, seja de alimento, seja de mercadoria. Não é uma utilização doméstica. E aí a ONU, ela criou uma agenda para 2030 de 17 objetivos sustentáveis para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Então todos os países que fazem parte da ONU, que fazem parte das Nações Unidas, têm que trabalhar para alcançar esses 17 objetivos até 2030. Isso quer dizer que todos os países vão conseguir? Não, mas isso quer dizer que eles têm que tentar. E aí a ONU dá algumas diretrizes para que consiga isso.
Esses objetivos é para que todas as pessoas no mundo tenham direito a acesso aos direitos básicos das pessoas como ser humano. Então, um desses objetivos é a água potável e o saneamento, é o objetivo 6. Então, de acordo com a ONU, todas as pessoas no mundo, elas têm que ter direito à água potável e ao saneamento básico por um preço acessível. Não pode ser uma coisa que seja restrita a uma parcela da população que tenha muito dinheiro para pagar. Isso tem que ser um serviço que seja acessível a toda a população. Você acha que hoje, no Brasil, todas as pessoas elas têm acesso à água potável e ao saneamento? Vocês acham que a gente tem caminhado para alcançar esse objetivo? Vocês acham que até 2030 a gente vai conseguir alcançar esse objetivo? Deixa o comentário de vocês aqui para eu saber, tá? Essa aqui é a forma que a ONU considera ser ideal para que esse objetivo de assegurar água e saneamento para todos seja de fato concretizado. Então aqui existem vários elementos, ela vai estar falando que precisa de ter uma cooperação entre os países, porque existem alguns países que têm uma quantidade maior de água doce, tem outros que têm uma quantidade menor. Os rios, as águas subterrâneas, elas não enxergam fronteira de países, então um rio, ele muitas vezes passa por diversos países, e dependendo do que você faz na nascente do rio, isso interfere em todo o curso do rio, e isso consequentemente vai afetar os países que estão, que têm o território banhado por esse rio. Então é importante que exista uma gestão integrada entre os países desse recurso d'água para não faltar desde a nascente até o deságue desse rio, seja lá onde ele deságua. É importante que exista essa integração. Outras características que também são importantes é que todas as pessoas tenham acesso à água potável, então água tratada, que não tenha cor, que não tenha cheiro, que não tenha bactérias, que você possa beber. Também é importante que as pessoas tenham acesso a saneamento básico, então essa água de descarte que a gente utiliza, seja nós, sejam as indústrias, seja o setor agropecuário, é importante que essa água de descarte ela seja tratada e que ela não entre em contato com as pessoas, porque ela gera doenças. Então isso é o saneamento, é você pegar essa água de descarte, tratar e ter todo um sistema que faça com que ela não entre em contato, com as pessoas. Um outro objetivo que está aqui é que principalmente o setor industrial e o setor agropecuário, ele tenha o cuidado com o descarte dessa água, que vai estar muitas vezes com muitos produtos químicos. Então, quando uma indústria que produz qualquer mercadoria pega a água que foi utilizada no processo de produção dessa mercadoria e coloca num rio, você está despejando, além de você estar poluindo aquele rio, porque essa água está suja, você está colocando produtos químicos que colocam em risco tanto a vida humana quanto a vida de outros seres vivos que estão dentro daquele rio. Um dos objetivos para que a água seja acessível e que tenha saneamento para todos é que essa água de descarte ela não seja jogada nos rios, porque isso de alguma forma vai afetar a saúde das pessoas que estão próximas a esse rio ou não, que utilizam de alguma forma a água desse rio. Outra parte importante para a conservação da água potável é a restauração e a conservação de toda a vegetação que está ali próxima desses córregos d'água. Então, quando existe um rio que ele tem uma mata que protege ele vai ter uma água mais limpa, ele vai ter uma biodiversidade maior, essa água vai estar mais protegida do processo de erosão. Então, é importante que esses ecossistemas eles sejam preservados. E aqui também tem uma parte muito importante que é o fortalecimento de comunidades locais próximas a esses rios. Quando existe um rio que está dentro de uma reserva indígena, por exemplo, é importante que fortaleça essa comunidade indígena, porque são povos que historicamente já fazem a proteção desse recurso. É importante que se fortaleça essas comunidades, tanto indígenas, quanto quilombolas, quanto ribeirinhas, que dependem desse rio para sobreviver e que protegem, consequentemente, essa água, porque tem interesse de vida que ela permaneça com qualidade.
E aí eu vou deixar aqui a reflexão para vocês. O que você acha que deve ser feito para alcançarmos o objetivo sustentável número 6 da agenda da ONU de 2030? O que é essencial que seja feito hoje para que em 2030 a gente alcance esses objetivos? Tá? Então deixem aqui, comentem, podem comentar também nas videochamadas e a gente vai conversando sobre esse tema que é um tema essencial para a nossa vida. Tá bom, gente? Tchau e até mais.